saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou a Patrícia do Charles. Eu sou o Charles da Patrícia. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos de aceitação, né? Então, quando vocês dão glória aí, a gente está sabendo que vocês estão entendendo, amém? Amém. Glória a Deus. Eu e Patrícia preparamos uma palavra que o Senhor nos deu, né? E vai ser tremendamente para a restauração de casais, né? Que casais aqui que estão caídos vão se levantar em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, amém? Amém. Pode colocar no slide, por favor? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Está na área de trabalho. Irmãos, na palavra de Deus diz assim que não é o começo, e sim o fim é o melhor, né? O que significa isso? Não é do jeito que você entrou hoje, né? Mas sim do jeito que você vai terminar, do jeito que vocês vão sair daqui hoje. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, o nosso tema é planejamento em Deus, né? O tema é: deixe Deus edificar a sua casa. Quando a gente fala em planejamento, já vem logo em nossa mente financeiramente, não é? Fala financeiro. A gente fala, não, vamos fazer um planejamento familiar. Aí nós já pensamos, vamos calcular, né, os nossos salários, vamos fazer um planejamento. Mas com o povo de Deus não é diferente. Sim, também financeiramente, né? Mas o povo de Deus precisa da presença de Deus para que Ele venha edificar a nossa casa, amém? E na palavra de Deus, lá em Salmo 127, do em diante, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que se edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Forte essa palavra, meus queridos. O que quer dizer isso? Se o Senhor não edificar a casa, de nada valerá. Na casa não terá paz, não terá amor. Por quê? Porque o ser humano é complicado, né? E o casal, quando eles estão unidos, ou quando eles começam a se casar, eles casam, um tem um pensamento, o outro tem outro, né? Então eles têm que estar com a presença de Deus para que o Senhor venha edificar essa família, né? E aqui diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sentinela significa guardas, vigiando, soldados, vigiando a casa, né? Se o Senhor, irmãos, não estiver vigiando a sua casa, em vão vigia a sentinela, né? Nós buscamos assim na vida financeira, né? Que nós tenhamos, não é errado, né? Mas assim, que a gente moramos em um condomínio fechado, para que tenha mais segurança. Mas a palavra de Deus está dizendo, meus queridos, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, de nada adiantará, né? Uma família onde a presença de Deus não é buscada, não pode ser o tipo de família que Deus quer. A presença de Deus é o essencial na nossa casa. Às vezes a gente até faz tudo certo. Não, eu não bebo, eu não saio. Mas se não tem a presença de Deus, que é a vontade dEle para nossas vidas, não é do agrado dEle. Porque quando a gente precisa tomar decisões, é muito mais fácil e muito mais certo o sucesso se a gente buscar a presença de Deus. A gente temos que parar e buscar Ele. E ensinar, nós, os pais, ensinar os filhos ao caminho do Senhor. Desde pequeno, não. Se tem uma decisão a ser tomada, vamos buscar o Senhor, vamos buscar conselho a Ele, porque Ele é o dono da sabedoria. É Ele que nos ajuda a edificar a nossa casa. Igual: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois Ele supre os seus amados enquanto dorme. A gente mulher, né? A gente que é mais assim, preocupada, ansiosa, às vezes fica nervoso com algo que não está dando certo na nossa casa, a gente desespera. Eu pelo menos sou assim, eu não consigo quietar enquanto não resolver o problema. Mas o Senhor pede que a gente entregue as nossas vidas na mão dEle. A gente entrega o controle para Ele e deixa Ele trabalhar. Né, Amém. Charles? Ela está dizendo assim, meus queridos. Quando nós se convertemos, aceitamos nosso Senhor Jesus,
tinha dias que a gente latia no quintal para economizar cachorro, né? E porque era bem difícil mesmo, meus queridos. E eu ia no culto, né? Eu ouvia as pregações e eu ouvia que os filhos de Deus comerão o melhor desta terra, né? Aí eu fiquei assim, falei, Senhor, não está acontecendo isso, Senhor, né? Assim, não é pecado a gente questionar o Senhor, muitas vezes, mas Deus quer isso, que a gente vá até Ele questionando o porquê que não está acontecendo. E antes de chegar essa promessa, meus queridos, de comer o melhor dessa terra, tem a instrução. Deus fala, se tu obedeceres os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra, né? É didático já isso, pessoas falarem assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Todo mundo fala isso, mas antes de Paulo falar isso, ele falou assim, eu estou experimentado na fraqueza, eu estou experimentado na força, eu estou experimentado, né, na escassez, eu estou experimentado na fartura, né? Às vezes a gente só quer saber da promessa final, mas antes, no decorrer dessa promessa final, né, tem o antes, né? E Paulo dizia ali, eu já estou experimentado, né? Às vezes também no elogio ele estava experimentado, na crítica ele estava experimentado. Antes, aí eu comecei a meditar na palavra de Deus, né? O porquê daquele final e por que não estava acontecendo em nossas vidas, né? Senhor, nós não estamos comendo o melhor dessa terra, né? E assim nós buscamos, né? Na palavra de Deus, em oração e súplicas ao Senhor, e assim Ele nos concedeu. Pode passar. Aleluias, né? Igual eu disse, buscando na palavra de Deus, né? Em Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as suas obras e teus desígnios serão bem estabelecidos. Amém, meus queridos? É isso que Ele quer que nós entregamos. Entregamos a nossas necessidades, confiamos, né, nele verdadeiramente. Um versículo que me marcou muito e que o Senhor falou muito comigo é em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo fará, né? Não é fácil, meus queridos, a gente falar assim, né? Entrega o caminho do Senhor. Não é fácil, né? O orgulho, né? Às vezes a gente é muito orgulhoso. Tô tão nervoso que estou até desligando já aqui o microfone. Aleluia. Então, não é fácil entregar o caminho verdadeiramente, né? Pode passar o próximo. Essa aqui é forte, hein, irmãos? Essa aqui é a chave, né? Para que Deus venha abençoar as nossas vidas, amém? Em Salmo 128, do 1 ao 6, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu vou dar um ponto aqui, nesse versículo. Quer dizer aqui, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quando o homem teme ao Senhor, o Deus automaticamente ele entrega a sabedoria. Meus queridos, o Deus, ele é um Deus onisciente. O que isso significa? Toda a ciência, toda a ciência está nas mãos dele. A paz, o amor, né? A vida financeira, todos os aspectos estão nas mãos do Senhor, amém? Pois o homem que teme ao Senhor, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. É forte isso daqui. Hoje em dia, né, os homens têm que... Eu percebo muito, né, às vezes na liderança, né, na minha vida também social, que os homens, hoje em dia, essa aqui é para os homens mesmo. Eu vou focar muito para os homens, porque, meus queridos, quando o homem teme ao Senhor, ele consegue arrastar a sua esposa, né? Aí ali será, a tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa.
e os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da tua casa. Amém? Se o homem que teme ao Senhor, ele vai saber instruir a sua esposa, né? Ele tem que ter a sabedoria de Deus. Quando ele teme ao Senhor, automaticamente Deus vai lhe dar sabedoria para em todos os aspectos da vida, né? E a mulher também, quando ela observa que o seu homem assume realmente o sacerdócio, ele realmente é instruído por Deus, a mulher automaticamente se torna submissa a ele, porque ela tem prazer de obedecer, de seguir as instruções, porque realmente ela confia que ele é um homem de Deus, que ele quer o melhor para a sua casa, né? É uma balança, você dá e você recebe. Muitas vezes os homens, mas essa mulher não tem jeito, você não conhece, a minha esposa é muito difícil. Mas talvez você, homem, não está sabendo administrar a sua casa, porque é forte. A mulher, ela quer um homem de verdade, um homem que assuma as suas responsabilidades, né? E automaticamente ela vai estar o seguindo, né? E auxiliando como auxiliadora da casa. Hoje em dia as coisas estão tão bagunçadas que até o pastor Cláudio Duarte fala que assim que as mulheres estão saindo trabalhar, elas estão dando beijinho e eles estão ficando em casa, né? E é sério mesmo, isso está acontecendo muito, né? Homens, você é o provedor da tua casa, você tem que correr atrás, você não pode ficar acomodado, né? Então você tem que temer ao Senhor, que Ele te instruirá, né? Na palavra em Salmos 25, 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Porque Ele o ensinará as instruções dos caminhos que eu tenho para ele, né? Teme ao Senhor. Deus está dizendo aqui, qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem? Porque Ele instruirá o homem, e Ele assim, sucessivamente, atrairá a sua família. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. Até a geração dos seus netos vai ter prosperidade aquele homem que teme ao Senhor, né? Então, o homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá. Amém, meus queridos? Pode passar. Aleluia. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A gente até grifou aqui, em pleno conhecimento da sua vontade. É necessário viver a vontade de Deus. Como a gente já aprendeu, a gente não deve viver só a graça e a misericórdia, mas a gente tem que buscar a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Um exemplo de viver a vontade de Deus, que nos traz à mente, é a história de Abraão. Deus falou com ele, um certo dia, que era para ele entregar o seu filho, testando a fé dele, né? E ele foi. E foi um caminho de 3 dias para levar o seu filho para ser, né, entregue ao Senhor. E imagine só, você levando o seu filho. Eu não tenho filho, mas eu imaginei o meu sobrinho, né, o Ian. Nossa, que dor. 3 dias você carregando aquele filho seu para ser sacrificado ao Senhor. E assim ele fez. Deus deu uma instrução para ele lá no começo. Lá no fim, o Senhor falou, quando ele ia sacrificar, o Senhor falou, não precisa mais sacrificar o seu filho. Eu já recebi o que eu queria. Imagine, gente, se no percurso ele perdesse a conexão com Deus, se ele perdesse a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, ele ia chegar no final e ele ia sacrificar o seu filho. Porque ele perdeu no meio do caminho, ele não estava mais vivendo a vontade de Deus. Mas não, foi diferente. Ele permaneceu na presença, no Espírito até o fim. E no final ele estava atento à voz de Deus, que não precisava mais sacrificar o seu filho, né? E essa é a vontade de Deus, para a gente viver Ele, sempre estar conectado, a gente não pode vacilar. Um dia eu estou firme, um dia eu ensino a minha família, outro dia não, eu baixo a guarda. Não, é todo momento, é diário, buscando a presença de Deus, né? A vontade dEle. Tem uma outra história também, que eu ouvi de um pastor contando, que ele foi numa praça e estava lá um irmãozinho, um senhor, evangelizando na praça, tal, falando. E aí ele começou até a evangelizar o pastor, né? Aí o pastor escutou assim, amém, e no final ele perguntou,
Tá, irmão, o senhor está evangelizando, amém, glória a Deus, né? E os resultados, o senhor está ganhando muitas almas com esse trabalho, está tendo um bom resultado? Ele, ainda não ganhei nenhuma alma. Porém, há 45 anos atrás, o Senhor me pediu para mim ir para as praças. Aí veio o questionamento, né? Há 45 anos atrás, o Senhor deu uma ordem a ele. Mas será que o Senhor já não deu outras ordens? E ele não está atento ao que o Senhor falou? Né? Porque o Senhor, ele é um Deus de estratégia. Ele é um Deus, igual o Charles falou, o dono da sabedoria. Deus com certeza deu outras estratégias para eles. Tentou falar. Mas se você não está no centro da vontade de Deus, você não consegue ouvir a instrução que vem do céu para a nossa vida. E muitas vezes a gente fica errando, fazendo coisas que Deus mandou fazer, mas Deus já mandou outra. É outra coisa que Deus está falando. Por isso o poder de estar sempre na presença do Senhor, sempre ligado. E ensinar a família, ensinar os filhos, né? Eu me lembro, minha mãe quando converteu, ela ensinava, ela sentava com a gente, lia a Bíblia. Talvez pareça ser em vão, mas não é. Fica gravado, é o ensinamento que a mãe passa para o filho, né? Nada é em vão. E a prosperidade dos teus filhos, os teus netos, né, terão essa promessa. Assim diz a palavra do Senhor. O pleno conhecimento de Deus, da sua vontade. Quando Deus chamou Abraão, ele estava interligado à promessa de Deus com a dele, né? Então a gente tem que estar interligado, é uma mistura. A gente não pode só pensar nos nossos planos. Deus, ele é misericordioso, ele sabe do intento do nosso coração, né? Então a gente tem que buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Amém, glória a Deus. Até aqui a gente aprendeu, né, que a gente tem que buscar o Senhor, que é Ele que dá a sabedoria, o entendimento espiritual, é Ele que edifica realmente a nossa família, que a gente tem que traçar planos, mas que a palavra final venha do coração do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, né? E agora a gente vai falar de 2 inimigos que impedem os planos de Deus para a sua família. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem a Bíblia lá em 1 Samuel 18, do 5 ao 8. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus nos ensina a administrar as nossas vidas. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Amém? Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia. Com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem que aos sacerdotes e os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei, com cânticos, danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Irmãos, a inveja, né? Ela é tremenda. Tremenda. Ela é muito perigosa. É muito forte, né? É tão tremenda que a gente está falando que a inveja é tremenda. Aleluia. Porque é muito perigosa, meus queridos. Vocês não podem colocar qualquer pessoa em suas casas, né? Porque assim, gente, às vezes você não tem nada, mas as pessoas têm inveja de você, né? E assim, o seu poço fica entrulhado, né? Igual como o Isaac, o poço dele não estava dando água. Então, o que nós quer dizer com isso? Não se compara a sua vida com o outro, né? Não sinta também a inveja, né? Muitas vezes a gente entra a comparação na nossa vida e isso faz a gente perder o alvo. Quando a gente começa a nos comparar com o outro irmão.
a comparar nossas conquistas com os outros e também a ouvir as vozes externas. O que aconteceu aqui no livro? O rei Saul, ele mandou Davi para a guerra, o Davi foi, venceu, né? E quando voltou, aqui fala que as mulheres foram de encontro a Saul. Foi de encontro cantando, louvando ao Senhor pela vitória. Elas soltaram uma palavra. Não foi para ofender, elas soltaram uma palavra, né? No meio do cântico, o refrão falava que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Foi uma voz externa, foi um comentário que destruiu a Saul. Que aí entrou a raiz de amargura no coração dele, entrou a inveja, a comparação. E é isso que destruiu ele, né? Porque quando vozes externas entram na sua vida, começa a autocomparação. Não, ele é melhor do que eu. Não, então eu tenho que fazer algo para desfocar ele. Não, não é assim, né? Isso faz o quê? Faz você perder o seu alvo. Você tem um objetivo, começa a se comparar, você perde tempo, perde velocidade, né? Muitas pessoas ao nosso redor, né, falam assim que Paty é minha filha, porque eu protejo muito ela. Assim, por quê? O homem tem que proteger das falácias, né, que as pessoas falam. Ah, você é medrosa. Eu falei, não aceita isso. Por quê? Você tem que proteger o estado emocional da sua esposa. Se você deixar ela desestabilizada, a sua equipe vai ficar destabilizada, né? Então a sua casa não vai ser edificada no Senhor, né? A Marta estava toda ansiosa, toda preocupada, mas Deus não quer que a gente fique assim, né? A gente tem que cuidar do nosso emocional, fique preparado para ceiar com o Senhor, né? Então os homens têm que cuidar mesmo da sua esposa. Não deixa falácias, né, coisas de fora interromper, né, o emocional. Eu falei, não, amor, você é mais do que vencedora, você consegue, né? Então aí ela se sente protegida e ela rompe, ela começa a romper. A sua equipe fica fortalecida, né? A nossa família é uma equipe, né? Que o homem pensa de um jeito, ele instrui, ela está ali ajudando. Então a sua equipe tem que estar fortalecida no Senhor, amém? Então tem que cuidar muito do emocional, cuida do seu emocional, porque assim, o emocional interrompe as coisas espirituais também, amém? Amém. E isso a gente vai aprendendo, né? No meu caso mesmo, eu era muito de dar ouvidos às coisas, tipo assim, o inimigo, né, que lançava palavras, e o Charles sempre, não, você não é isso, você é isso, então não aceita. Isso foi muito importante para o meu crescimento também espiritual. Hoje em dia eu já sei filtrar mais as coisas, o que vem de Deus e o que não vem, né? É muito importante. Quando você começa a comparar, acaba tirando o olho do alvo, perde tempo, perde o foco e desanima. Na palavra de Deus diz assim, o que aconteceu comigo, né, meus queridos? Eu ficava comparando. Eu, quando não tinha Jesus, eu não tinha objetivo nenhum na vida. Eu saía de segunda a segunda, eu não tinha foco, antes de me casar com a Patrícia, né? E quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a querer ter o melhor para minha família. É isso que a gente tem que ter, né? E isso que a gente quer, né? E eu comecei a comparar, né? Tipo, depois que aceitei a Jesus, que eu tenho a Jesus, né? Eu falo assim, Senhor, olha lá o ímpio prosperando, né? E ainda eu vou em encontro na palavra de Deus, Davi falando, Senhor, eles prosperam, eles não são fiéis a Ti, Senhor, né? E eles prosperam. E é isso, a gente tem que tirar o olho do alvo, da comparação, e tá os olhos fitos, porque se você não tá os olhos fitos no Senhor, você não vai receber a instrução do Senhor, amém? E o Senhor tá direto, Ele tá sempre atualizando a direção onde você tem que entrar, sair, né? O emprego que você tem que ter, a instrução que você tem que dar para sua esposa. Então você tem que estar sempre atento, homens, fique sempre atentos à instrução do Senhor, busque o Senhor na palavra, ore, jejue, busque a direção do Senhor. Os olhos do Senhor ficam fitos ao Senhor, né? E assim, e na palavra também diz assim que há príncipes a pé e servos, não, eu falei ao contrário. Há servos a pé e príncipes, aleluia, glória a Deus. Não, estou falando ao contrário. Na palavra de Deus diz assim, que há príncipes a pé e servos a cavalo.
né? Foi muito forte, foi em Eclesiastes, eu não lembro onde é essa passagem. O que significa isso? Vocês, homens, têm que saber direcionar, saber onde estão os seus pés, né? Porque tem muitas pessoas, a gente fala assim, o irmão da igreja fala, nossa, o irmão está prosperando, né? Isso já é uma comparação. Você não pode comparar o próximo, porque você não sabe da situação dele, o que ele está se passando, né? Você tem que estar os olhos fitos ao Senhor, e Ele instruirá, Ele vai colocar os seus pés firmes ao chão, né? E vai saber até que você vai ser próspero, né? Porque assim, é uma coisa que acontece, pega muito, a gente querer comparar o ímpio, querer comparar o irmão, e não, os olhos sempre fitos ao Senhor, né? Que Ele vai te instruir, a sabedoria vai estar com você, amém? Pode passar. Existe uma única coisa, né, que a gente precisa, que a gente pode comparar. Pode passar. Aleluia. A única coisa que devemos comparar está lá em Hebreus 13, 7, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso sim a gente deve comparar, a gente deve querer, a gente deve desejar imitar a fé dos nossos pastores. A fé a gente sempre tem que querer mais e mais. Eu tenho que querer ter mais fé do que eu tenho hoje. Isso a gente pode imitar. Comparar a fé, né? Não assim, a blusa do pastor, né? Porque assim, é Casa Prado, e às vezes você usa C&A. Porque assim, se você comparar o seu pastor, às vezes você não, né, não vai conseguir acompanhar. Mas a fé, né, a instrução que ele dá todos os domingos, né? Então é essa a comparação. Você tem que comparar a fé dele. E ele fala direto aqui, o homem tem que viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém? E o segundo inimigo que impede os planos de Deus para a sua família é a distração. A distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta, sem perceber. A distração, ela é muito forte. Ela chega tão mansamente que às vezes a gente perde o alvo através da distração. Porque assim, todos nós que somos casados, pelo menos lá em casa é assim, a gente traça metas, né? A gente quer algo, então a gente trabalha para aquilo, para aquele objetivo. E sempre vem a distração, querendo nos atingir, mas a gente tem que estar sempre atento. Eu me lembro até quando, igual o Charles falou, porque a gente passou muita dificuldade, né? Muita mesmo. E aí eu lembro que eu falava assim, Charles, estou com vontade de comer uma pizza, né? Aí ele, não tem dinheiro. Aquilo me matava por dentro. Eu falava, tem dinheiro sim, tem dinheiro lá no banco. Ele, não tem dinheiro, esse dinheiro é para a nossa casa. E aquilo me corria, eu ficava com muita raiva, mas eu ficava quieta, eu amei, né? Tipo, eu falava, não xingava, mas eu falava, ô pai do Cris, né? Essas coisas assim, na hora do momento da raiva. Porém, eu ficava com raiva, mas, igual eu falei lá atrás, a mulher, quando ela confia no seu esposo, ela confia na sabedoria que vem de Deus, ela tem paciência de esperar, né? E eu esperava. Eu poderia muito bem, eu tinha meu salário, eu trabalhava. Eu poderia muito bem, não, hoje eu vou comprar uma calça, porque eu estou precisando. E eu vou lá comprar, mas não. A gente sempre foi muito, muito centrado nisso, muito unido, né? Eu falava, Charles, dá para me comprar essa calça? Eu estou precisando. Ele, amor, não dá agora. Eu amei. Tipo, engoli aquilo, mas por que eu fazia isso? Porque eu confiava nele. Porque eu sabia, se ele tivesse um dinheirinho ali sobrando, a primeira coisa que ele ia fazer antes de comprar para ele era me dar. Então, quando você tem esse retorno do seu marido, você sabe que ele quer o melhor para a sua vida, automaticamente você segue a instrução dele. Por mais que doa. Glória a Deus. E assim, o homem, né? Eu já disse aqui. Vós, homem, seja homem. Né? Teme ao Senhor. Viu, Marcos? Seja homem. Glória a Deus. A gente tem que traçar metas de curto a longo prazo. Né? Na época que a gente estava nessa escassez, eu falava assim, amor, calma. Calma. Porque assim, nessa distração tinha comparação às amigas dela. Eu lembro até hoje, amiga dela, as amigas, Pati, vamos lá na samba. Aí ela falou assim,
Aí ela ficou assim, ah, não, tá, vou ver com o Charles. Aí sempre jogava pra mim, né? Eu falei, amor, não dá de agora, né? E assim, meus queridos, a curto prazo, nós já compramos a nossa casa, né? E assim, as pessoas começaram a ver a diferença nas nossas vidas. Por quê? Às vezes o homem tem que traçar planos, né, de curto e a longo prazo. Porque assim, você tem que logo mostrar o resultado para ela. Senão, porque tem homens, meu Deus do céu, tem homens que eles estão com 40 anos planejando e ele não consegue. Fala, amor, vamos viajar. Ele, não, nós estamos economizando. Tem homem que é pão duro mesmo. Tem que ter o resultado, né? Senão a mulher não segue. Senão a mulher ela não fica alegre, né? Senão ela não será frutífera. O homem tem que dar resultado de curto e longo prazo. Por quê? Senão ela não vai ser frutífera. Não vai ter prazer, né, na sua casa. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Distração não é pecado, mas atrapalha você a chegar ao lugar que você deveria ter chegado há muito tempo. Em nome de Jesus, que toda distração, toda comparação hoje, se existe na sua vida, vai ser quebrada e lançada por terra. Em nome de Jesus. Porque às vezes é para você estar em um lugar mais alto, já era para você ter chegado ao pódio há muito tempo. Mas a distração vem fazendo você perder o alvo. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai ser quebrado. O acomodismo, todo o medo. Meus queridos, homens que não têm a célula, faça planos, né? Planos no mundo espiritual, né, para que você cresça, né, e em todos os aspectos, meus queridos. Abra uma célula, né, congregue na igreja, busque ao Senhor em casa, ore, ensine ela, em nome de Jesus, em todos os aspectos, amém?